Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é um prazer. Aqui na Numera a gente está recebendo a Cris Gaia. Daqui a pouco ela vai se apresentar, mas é uma grande profissional do mundo de RH do Brasil, especificamente falando do mundo de People Analytics. E lembrando que essa conversa faz parte de uma série de entrevistas que a gente está fazendo com grandes profissionais de RH do Brasil e do mundo que trabalham com o tema de People Analytics, um tema que está ficando cada vez mais em voga dentro do universo de RH e a gente quer explorar com profissionais que conheçam bem do tema, tá bom? Então, Cris, meu nome é Daniel, estou aqui representando a Numera. Eu vou pedir para você se apresentar, Cris. Quem é você? O que você faz? Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Cris, Cristiane Lima Gaia. Eu trabalho aí no mundo de RH, no mundo corporativo já desde 2000. Então, trabalho bastante com a área de remuneração, que foi a minha base, e aí de 3 anos para cá que eu estou mais bem envolvida aí no mundo de People Analytics. Falando um pouquinho aí de mim, eu sou contadora de formação, eu tenho uma pós-graduação em gerenciamento estratégico de recursos humanos e eu sou a mãe do Benício. O Benício tem 4 anos, é um fofinho, uma delícia, a paixão da minha vida. Bom, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Cris, eu tenho algumas perguntas e a primeira é: como é que você entrou nesse mundo de People Analytics? O que te fez entrar para esse lado mais de análise numérica do comportamento de pessoas e movimentações e tudo mais? Bom, essa é uma boa pergunta. Bom, eu já trabalhei na área de remuneração há muito tempo, né? E, tradicionalmente, dentro da área de remuneração de grandes empresas, você tem uma área de indicadores, tá? Então, a área de indicadores não é uma área nova, já é uma área bem antiga. E a área de indicadores, ela analisa muito o que aconteceu em forma de indicadores. Então, por exemplo, eu comparo o tanto que a gente teve de gasto com o orçamento de pessoal. Eu vejo, olha, o meu orçamento de pessoal era X milhões e nós gastamos tantos milhões. Estamos acima ou estamos abaixo? Eu estou com um valor muito alto de hora extra, ou eu estou com muitos processos trabalhistas, ou eu estou com um turnover muito alto, eu estou perdendo mais gente do que os meus concorrentes. Então, a área de indicadores, tradicionalmente, de RH, ela sempre fez essas análises, essas comparações, tá? People Analytics é uma evolução da área de indicadores, basicamente. Então, eu tinha esses indicadores, então eu conseguia entender o que aconteceu no passado, e aí a gente consegue, até analisando os indicadores, começar a ter uma ideia do porquê aconteceu. Mas com as técnicas de People Analytics, você começa a entender melhor por que aconteceu. Né? Então, você entra ali com análises mais avançadas. Hoje em dia, a tecnologia nos possibilita analisar com muito detalhe, com muita profundidade. Né? Então, você tem técnicas de machine learning, inteligência artificial, ou até mesmo falando de uma forma mais estatística, né? Com uma regressão linear, uma regressão logística. Então, você tem desde ferramentas muito avançadas para isso, né? Como tipo Python, R, outras de inteligência artificial, ou mesmo o Excelzão. Né? Então, quem domina de Excelzão entende de ali de formas estatísticas também, você já consegue ter umas análises. Então, foi dessa forma que eu migrei. Então, conforme a gente foi querendo saber mais o porquê aconteceu, e a gente via que já tinha formas, que a tecnologia já estava avançada, e outras áreas também já estavam fazendo assim, né? Então, há muito tempo você já tem áreas de business intelligence, de analytics e dentro da empresa que já estavam trabalhando com isso. O RH demorou um pouquinho mais para entrar. Na Europa, nos Estados Unidos já está bem mais avançado que a gente. Aqui a gente já tem algumas empresas já com boas práticas. Então foi assim, foi uma evolução natural da área de indicadores para essa área de analytics. Entendi, que legal. E essa mudança foi na Gerdau? Você pode falar a empresa onde foi? Na verdade, assim, eu tive 3 grandes empresas que eu atuei nesses últimos anos. Então, trabalhei na Claro, na TOTUS e depois na Gerdau. Né? Dentro de People Analytics mesmo, já usando ferramentas preditivas, com machine learning, ferramentas... Foi na TOTUS. Na TOTUS a gente começou já com ferramentas mais assim. Agora na Gerdau a gente está aí com um projeto super legal também, usando de tecnologia também. Perfeito, perfeito. Cris, segunda pergunta. Você que tem passagem por grandes empresas e tem contato, né, com o nível executivo, C-level delas,
como é que esse tema está ganhando relevância para vice-presidentes, para as pessoas que se reportam para os presidentes dessas companhias onde você trabalhou? Tá bom. Agora a gente está, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né, no momento de pandemia, onde tudo mudou e agora as pessoas, de repente, está todo mundo trabalhando em casa, no mundo corporativo, de forma digital, então está cada vez mais, o C-Level está cada vez mais preocupado com essa questão da transformação digital e de ser data-driven, tá? O RH, ele sempre teve muitos bons produtos e sempre soube muita coisa que acontecia, mas o RH sempre teve muita dificuldade de provar, né? Então, a gente sempre soube que quando a pessoa pede demissão e ela vai lá e fala, olha, eu estou indo por uma melhor oportunidade de salário, geralmente ela está mesmo, né? Mas o que levou ela a pedir demissão, né? Então, o RH sempre conversou lá com o gestor e falou, olha, não é só salário, se a pessoa está indo embora, tem algo aí que motivou por trás. A gente sabe que gestão influencia. A gente sempre soube de muita coisa. Mas a gente não conseguiu provar, né? E agora, com o People Analytics, a gente consegue provar o que acontece efetivamente, por que está acontecendo. Então, com essa cultura data-driven, o que acontece? Você consegue fornecer informações do passado, mas entendendo o que aconteceu, por que aconteceu, você consegue dizer o que vai acontecer. E sabendo o que vai acontecer, você pode moldar o futuro. E moldar o futuro é rentável para a companhia, traz lucro para a companhia, né? Então, imagina numa empresa, por exemplo, de serviços ou de tecnologia, onde custos com pessoal chega a representar mais de 50% do custo total da companhia. E se eu estou falando de uma conta tão grande assim, e quem é responsável por essa conta, por esses números, é o RH que entende de comportamento humano, o RH que entende de pessoas, e eu consigo moldar agora com o People Analytics, por exemplo, a produtividade das pessoas, eu consigo identificar por que uma pessoa é mais produtiva que a outra, né, de uma forma muito clara. Então, se eu consigo identificar, eu consigo aprimorar essa produtividade, né? Além de áreas que, tipo, a maioria das empresas, tipo, sempre tem uma área de excelência operacional, que sempre vê a questão dos melhores processos, das melhores equipamentos, mas garantindo exatamente as mesmas condições, a gente sempre soube que o comportamento humano vai dar entregas diferentes. E o RH é a área que consegue, que entende de comportamento humano. Então, a gente entrou nessa pecinha que faltava. O People Analytics, ele entra ali. Então, a gente consegue ajudar a aumentar a produtividade através de definição de perfil de comportamento humano. Isso dá dinheiro, isso dá dinheiro. Isso traz muito retorno para a companhia. Então, o RH está entrando de uma forma mais estratégica ainda como parceiro de negócio. Além disso, tem vários estudos que provam que empresas que são altamente efetivas em People Analytics trazem um retorno financeiro maior. Saiu um estudo, inclusive, na Forbes, há um tempo atrás, dizendo que empresas líderes em People Analytics são 41%, podem ser até 41% mais produtivas que seus concorrentes. Isso é dinheiro. Isso é. Então, vale a pena ouvir, né, o People Analytics e o RH. Também essas empresas, esse mesmo estudo diz que essas empresas costumam ter um pipeline até 2,5 vezes mais saudável e contratar de uma forma até 2 vezes mais efetiva, né? Então, se eu contrato de uma forma mais efetiva, eu tenho as pessoas certas que vão trazer a produção certa. Eu tenho menos turnover, então eu tenho menos custo. Se eu tenho um pipeline mais saudável, se um executivo ou uma pessoa-chave pediu demissão, eu já tenho ali uma pessoa, um sucessor pronto ou mapeado para eu conseguir repor. Então, tudo isso, falando na linguagem de negócios, é importante para a tomada de decisão, né? E gera um retorno financeiro para a companhia. Então, é dessa forma que a gente está conseguindo aí alimentar o C-Level com informações relevantes. Muito bom, Cris. Outro dia, inclusive, eu estava fazendo um estudo para como deixar o RH mais relevante no C-Level das empresas, né? Ter o mesmo peso que, vamos supor, uma diretoria comercial, uma diretoria financeira tem, em geral, junto ao CEO, ou mesmo diretoria de operações, P&D e tudo mais. E lá um ponto que falava foi um estudo eu não lembro agora se foi McKinsey ou alguma outra, ou na HBR que eu li, falando como o RH tem que falar a língua do negócio, né? E quando você fala assim com nível executivo, principalmente presidência e vice-presidência, é dinheiro, não tem jeito. Em qualquer empresa do mundo é isso.
Todo mundo vai olhar a Exatamente. apresentação de resultados trimestrais, a reunião mensal de resultados, porque é isso que mostra a saúde financeira da empresa, é isso que mostra se vai dar para pagar todos os funcionários que estão ali, né? Exatamente. Então, se a empresa for mal, não tem People Analytics, não tem inovação, não tem nada. Uhum. Exatamente. Bem interessante. Gostei, gostei. E realmente, isso é um Bom. ponto que a gente discute aqui muito na Numera. O RH tem que ser muito estratégico. Assim, a conta de pessoas é muito alta nas empresas, né? Você falou 50%, eu conheço empresa que é 70%, 80%. É uma coisa absurda. Então, a gente tem que gerir bem esse orçamento de pessoas, né? Saber o que está fazendo, como a gente está alocando esse dinheiro. É um investimento. Exato. Exatamente, né? E não só em aumentar headcount e diminuir headcount. Não, às vezes você está lá com o mesmo headcount, com a mesma quantidade de pessoas, mas como eu faço para aquela mesma quantidade de pessoas ser mais produtiva e trazer maior retorno? Sim. Né? Então, se você consegue fazer ali um preditivo de produtividade, por exemplo, você consegue ajudar aquelas pessoas a trazerem mais retorno sem aumentar o custo de headcount. Né? Então, isso é bem importante. Próxima pergunta, Cris. Como é que seu time hoje ele é estruturado? Assim, a função de People Analytics na Gerdau, como é que ela é organizada? A gente está trabalhando com um modelo novo, que é um modelo que muitas empresas já estão começando a olhar para ele com carinho, que ele tem muito a ver com a nova forma de trabalho do futuro, tá? Então, esse modelo é um modelo ágil, a gente trabalha com framework Scrum. Então, as áreas de TI, empresas de tecnologia, geralmente já estão trabalhando nesse modelo. Para o RH é uma novidade, né? Então, a gente tem ali muitas vantagens, mas também muitos desafios da gente estar aí nesse pioneirismo no RH, digamos assim, trabalhando dessa forma, tá? Então, eu vim do mercado para a Gerdau, eu estou aí há 6 meses, mais ou menos, quase 6 meses, eu tenho quase. E eu vim com essa missão. Então, nesse framework, como é que a gente funciona, tá? Então, você tem um time multidisciplinar, onde nós temos um PO, o PO que é uma figura que é a ponte entre o time e o negócio, tá? Então, o PO, ele é responsável por entender com os executivos, com os stakeholders, qual que é a necessidade do negócio, para onde a gente está indo, qual é o objetivo. A empresa precisa reduzir churn, a empresa precisa aumentar market share, a empresa precisa... Quais são os objetivos estratégicos do negócio? De negócio mesmo, tá? E aí, com base nisso, você consegue trazer para o time de desenvolvimento quais produtos que a gente poderia desenvolver nessa frente de RH, nessa frente de People Analytics, para ajudar o atingimento do negócio, tá? Do objetivo do negócio. Então, o PO, ele faz essa tradução e traz para o time, tá? Então, a gente tem essa função. Além disso, você tem o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento, ele foi selecionado com especialistas de cada área. Então, tem especialista de remuneração, especialista de DO, de trabalhistas, de custos, representantes da América do Norte, de outros países. Então, você monta esse time de desenvolvedores, de especialistas. E ele é um time multidisciplinar, porque, às vezes, para uma solução, você precisa atacar em várias frentes, né? Então, esse time multidisciplinar é uma coisa muito interessante, ao mesmo tempo é um desafio, porque o RH está acostumado a trabalhar ali em células. Você tem a célula de remuneração, você tem a célula de treinamento, a célula de seleção. E quando você mistura todas essas pessoas juntas, tipo, tem um ganho enorme de interação, que a gente vê tipo, os produtos fluindo de um para o outro. Mas, por outro lado, também são pessoas com perfis, às vezes, muito diferentes, que nunca trabalharam juntas, né? Então, no RH, você tem perfis mais técnicos, pessoas mais numéricas e analíticas, e perfis mais voltados para o comportamento humano. E aí você trabalha todo mundo junto, então tem uma riqueza muito grande. Além disso, a gente tem a parte técnica, né? Então, a gente está numa parceria muito grande com a área de Digital Factory da companhia, que é uma área que é responsável por essa transformação digital, não só no RH, mas como na companhia inteira. E de lá, a gente tem alguns profissionais que fazem parte desse squad do nosso time, que a gente tem algumas figuras que são próprias dessa metodologia. Então, a gente tem um Scrum Master, a gente tem um Agile Coach, a gente tem um Tech Lead, que é a pessoa responsável por ver toda a tecnologia que a gente precisa para os desenvolvimentos. A gente tem uma pessoa responsável por designer de produto, por user experience. Então, vamos desenvolver um BI automatizado, por exemplo. Que vai gerar indicadores para todo
para todos os gestores, para toda a companhia, tá? Então, a gente precisa, nesse desenvolvimento, você precisa entender qual é a necessidade efetiva do cliente. O que, que o cliente precisa? E também validar a ideia, validar a hipótese. Olha, nós estamos com essa hipótese atende a sua necessidade? Dessa forma está claro ou não está claro? A gente precisa mudar? Então é isso, eu acho que essa é a grande riqueza de se trabalhar desse modelo. Esse modelo é um time autogerenciável, então são todos especialistas que têm papéis muito definidos dentro do time e todo mundo sabe qual é a sua função a se fazer. Então, nesse momento, dessa forma, tipo, questões hierárquicas que às vezes chegam a atrapalhar, né? Então, geralmente a gente tem aquela, quando a gente fala da gestão waterfall, que a gente fala, onde você tem aquela hierarquia tradicional, né? Onde a gente tem aquele modelo Hippo, que a gente fala, né? Que é a pessoa mais importante, high paid person, que define. A pessoa que tem o maior salário é que define ali o que vai ser feito. Então, quando você trabalha nesse modelo, você tem muita mais autonomia. Então, você testa rápido, você entrega rápido. Uma coisa, acho que uma diferença grande também desse modelo que eu não comentei, que é muito importante, é a forma da entrega. Então, imagina que você vai... quando você faz uma implantação de um sistema, por exemplo, tradicional de TI, às vezes demora um ano e meio para o produto ficar pronto e você entregar para o cliente. Hoje em dia, nesse nosso mundo VUCA, onde tudo muda o tempo todo, e agora mais do que nunca, né? Você não pode, se você esperar um ano e meio para entregar um sistema, quando ele for entregue, ele não vai ser mais efetivo, já vai ter mudado o cenário, né? Tudo muda muito rápido. E esse conceito ágil, ele é bom por isso. Então, imagina, tem um exemplo muito clássico do ágil. Imagina que o cliente te pediu uma Ferrari e você tem que entregar do zero. Tá bom, vamos entregar a Ferrari. No modelo tradicional, primeiro você vai, constrói, tipo, eu não entendo muito de linha de montagem, vou dar só o exemplo. Então, você tem os pneus, você conseguiu, fez todo ali o design, o desenvolvimento de pneu, de motor, da estrutura do carro. Então, depois, quando tiver um ano e meio, você entrega a Ferrari pronta. Tá? Nesse modelo ágil, se o cliente precisa de uma Ferrari, a gente fala, bom, tá, ele falou que ele precisa de uma Ferrari, mas por que ele precisa de uma Ferrari? Ele precisa de um meio de locomoção. Então, se ele precisa de um meio de locomoção, se a gente começar entregando um skate, depois uma bicicleta, depois um patinete, depois uma bicicleta, depois uma moto, depois um Fusquinha, depois a gente chega na Ferrari. Então, você entrega valor para o cliente. Então, se ele precisa de um meio de locomoção, ele não vai esperar um ano e meio para se locomover. Vamos entregando devagarzinho. Então, a gente vai entregando o que a gente chama de MVP. A gente vai entregando ali pequenos valores para ele já ter valor agregado de negócio e já começar a ter um alívio, para no final chegar na Ferrari. E muitas vezes, no meio do caminho, o cliente desiste, fala, poxa, talvez eu nem precise dessa Ferrari toda. Talvez se você me der ali, sei lá, me der um carro mais tradicional mesmo, eu já estou feliz se você me der um carro mais simples. Então, às vezes o cliente vê, isso é bom desse modelo. Então, a gente está com esse modelo aí, com todas as vantagens, tem desafios, por a gente estar ali junto com algumas outras empresas, poucas empresas no Brasil, nesse modelo pioneiro, mas é um modelo incrível, que traz muito valor para o negócio. Que legal. Perfeito. E a última pergunta agora, Cris. Se você tivesse que dar uma dica assim, para as pessoas que estão interessadas nesse mundo de People Analytics, querem trabalhar com isso, o que você diria? O que essa pessoa tem que fazer para começar a trabalhar em People Analytics? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, antes de tudo, essa pessoa precisa ser curiosa, ela precisa ser questionadora, né? O mundo de People Analytics é um mundo que você desbrava, você recebe perguntas, você tem que saber fazer as perguntas certas, isso é bem importante. Então, você tem que entender o negócio, você tem que querer buscar isso, né? Sair ali da sua zona de conforto e ter esse instinto desbravador, digamos assim. Além disso, você precisa começar a desenvolver ali alguns hard skills, tá? É claro que você pode começar, sim, fazer algumas análises com o Excel, não tem problema nenhum. Mas se você quiser, tipo, começar a desenvolver alguns hard skills, por exemplo, é a forma mais rápida de você migrar para uma ferramenta ali de inteligência, por exemplo, um Power BI.
Né? O Power BI também é uma ferramenta, não estou fazendo propaganda, mas acho que dá para a gente falar aqui no sistema. Claro. O Power BI, por exemplo, é uma ferramenta que, para quem é do RH, para quem é de áreas, por exemplo, de indicadores, de orçamento, ela é muito fácil de você entender. Porque ela é uma ferramenta Microsoft e quem trabalha com Excel, e geralmente a maioria das pessoas que trabalham com indicadores, orçamentos, tem muitas agilidades em Excel, você consegue migrar de uma forma muito rápida para o Power BI, né? Porque a lógica é a mesma, diferente de outros programas que aí geralmente mais quem está na área de ciência de dados, de TI, que estão mais acostumados com a lógica, por exemplo, Python, R, outros programas, né? Então, a dica que eu daria era essa. Então, em primeiro lugar, é você aprender. Você tem que ser questionadora, fazer as perguntas certas, a sair da caixinha, sair da zona de conforto, querer entender mesmo. Mas qual é a necessidade do negócio? Como que a gente pode ajudar o negócio? E aí, ia entrando para o hard skills, começando devagarzinho. Não precisa ser nenhum programador em inteligência artificial ou em Python logo no começo. Entendi. Perfeito, Cris. Era isso o objetivo. Muito obrigado. Acho que ficou bem claro assim, o que é o escopo de People Analytics, por exemplo, dentro da Gerdau, a sua entrada nesse meio, o que tem que fazer para trabalhar com o tema. Quero te agradecer e a gente vai continuar fazendo essas conversas com outros grandes líderes de RH aí do Brasil e do mundo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. O nosso objetivo é espalhar a palavra, né? Estamos aí. Obrigada pelo convite. Fico feliz de poder ter contribuído um pouco. Te agradeço muito. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.